Fachada do STF. Imagem duplicada descortina-se para as laterais, em letra branca direto do plenário. Já estamos de volta. Vimos que houve decisão na primeira parte da sessão plenária de hoje. Agora a continuação com outros itens previstos na pauta de julgamentos da tarde desta quinta-feira. Vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. A imagem se aproxima ao centro da mesa a excelentíssima ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. À sua direita, cadeira vazia, à sua esquerda, Carmen Lília Oliveira de Souza. Renovando minha saudação a todos. À direita da mesa, os ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. Retoma a sessão a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. A ministra consulta alguns papéis em sua mesa. Embargos de declaração no recurso extraordinário 912.888. Esse recurso extraordinário diz com o tema 827 da repercussão geral, incidência de ICMS sobre o valor pago a título de assinatura básica mensal pelo serviço de telefonia. Havia, quanto a ele, 66 casos sobrestados. E ele pertine ao ODS 10, redução das desigualdades. O recurso extraordinário já foi julgado e opostos embargos de declaração, 2 embargos de declaração. Isso. Consta que na assentada anterior, após o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator do feito, rejeitando ambos os embargos de declaração, pediu vista antecipada dos autos o ministro Luiz Fux. Esses embargos de declaração, são 2 embargos de declaração, tem como embargantes o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, é a Sinditelebrasil, e a Oi S.A. Relatoria, como eu já disse, do ministro Alexandre de Moraes, pedido de vista do ministro Luiz Fux. Bom, agora temos o quórum. Então, Podemos. Vossa Excelência está com a palavra, ministro Fux. Senhor presidente, egregia corte, senhores advogados aqui presentes. Senhor presidente, a questão aqui, ela se divide em 2 embargos. Os primeiros embargos do embargante, ele aponta aqueles vícios que levariam ao provimento dos embargos de declaração, no tocante à omissão, à contradição e os Quem vota no plenário da Corte é o ministro Luiz Fux. Com relação a esses embargos, eu estou rejeitando. Agora, qual os embargos que eu estou acolhendo? Eu estou acolhendo os embargos que se referem à modulação. E por quê? O Supremo Tribunal Federal sempre manteve o entendimento de que a assinatura básica era um tema versado na Lei Geral de Telecomunicações e que, portanto, era uma matéria infraconstitucional. Então, há inúmeros acordos de não conhecimento desses recursos extraordinários. Sucede que, num dado momento, 2016, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do recurso extraordinário e, malgrado tenha sempre afirmado que era infraconstitucional, ele entrou no mérito. Qual a perplexidade gerada em relação à segurança jurídica? É que o Superior À direita da mesa, o ministro Luiz Fux.
ele julgou caso repetitivo, fixando a tese de que a assinatura básica não era um serviço de comunicação tal como definido na Lei Geral de Julgamento de embargos contra a decisão do STF sobre incidência do ICMS sobre tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia. A comunicação e aí sim... Embargos de declaração no recurso extraordinário 912 e 888. Embargante Sinditelebras. ICMS. Então, aqui, fazendo uma síntese que é mais do que suficiente, eu assento o seguinte: em caso, havia expectativa legítima dos contribuintes a não incidência do ICMS sobre as atividades custeadas pela assinatura básica sem franquia de minutos. A estabilidade decorria das seguintes circunstâncias. Primeiro, o STJ possui jurisprudência pacífica em favor dos contribuintes. 2, a existência de decisões do Supremo Tribunal Federal dando por infraconstitucional ou dependente de reexame de provas a análise da matéria. 3, a robustez do argumento pela inconstitucionalidade e a complementar a contingência do argumento contrário demonstrada na formação da linha vencida. O artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, ele materializa as hipóteses em que a mudança do cenário jurídico enseja a modulação de efeitos. Verbis, artigo 927, parágrafo 3º. Na hipótese de alteração da jurisprudência dominante do Supremo, digo eu, que entendia que a matéria era infra, portanto, permitiu que o STJ consolidasse uma jurisprudência, então, na hipótese de alteração da jurisprudência dominante do Supremo dos Tribunais Superiores, daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, que também houve, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e da segurança jurídica. Conjurando o contexto fático com a disposição legal, impõe-se a necessidade de estabelecimento de um termo para a cobrança do ICMS sobre serviços de assinatura. No que se refere à jurisprudência predominante sedimentada no âmbito superior do Tribunal de Justiça, é de se ver que aquela Corte já havia decidido a questão em sede de recurso repetitivo, hipótese expressamente mencionada no artigo 927, parágrafo 3º do CPC transcrito a Iuris. Então, naquele resto repetitivo, 1.176.753 do Rio de Janeiro, o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu? A incidência do ICMS, no que se refere à prestação de serviços de comunicação, deve ser extraída da Constituição Federal e da Lei Complementar 87/96, incidindo o tributo sobre os serviços de comunicação prestados de forma onerosa através de qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção e a transmissão e a retransmissão e repetição e ampliação da comunicação de qualquer natureza. A prestação de serviços conexos ou de comunicação por meio de telefonia móvel, que são atos preparatórios e acessórios ou intermediários da comunicação, não se confunde com a prestação da atividade fim, que é o processo de transmissão, emissão ou receptação das informações. Desse modo, a despeito de alguns deles, como a assinatura básica, serem essenciais à efetiva prestação dos serviços de comunicação e admitirem a cobrança de tarifa pela prestadora de concessionária de serviço público, por assumirem o caráter de atividade de meio, não constituem efetivamente serviços de comunicação, razão pela qual não é possível a incidência do ICMS. Não merece reparo decisão que admitiu o ingresso terceiro. Bom, aí era amicus curiae. Então, esse resto, 1.176.753 do ministro Napoleão Maia, ficou para relator o ministro Mauro Campbell Marques e foi julgado pela primeira sessão, que é a união de 2 turmas. O julgado referido resulta da consolidação de entendimento anterior formado por ambas as turmas de direito público daquela Corte, tal como demonstra
dentre outros, o acórdão nos embargos de declaração do RESP 1.022.257 do Rio Grande do Sul, relator ministro Castro Meira, segunda turma. Disse Sua Excelência o ministro Castro Meira: o acordo embargado reconheceu a incidência de ICMS sobre os valores cobrados a título de assinatura básica, pois abrangem uma franquia de pulsos mínimos por mês e, portanto, remuneram pelo menos em parte o próprio serviço de comunicação. No presente caso, entretanto, ficou redator para o acordo Mauro Campbell. No presente caso, entretanto, não se trata de assinatura básica com inclusão de franquia mínima de pulso, mas de simples assinatura, que apenas remunera os custos de manutenção do sistema de telecomunicações colocado à disposição do usuário do serviço de telefonia. Necessidade de correção do erro material. Tratando-se de simples assinatura, que não abrange franquia de pulsos, tal como previsto na cláusula 1ª do convênio ICMS 6998, deve ser reconhecida a ilegalidade da incidência do ICMS sobre valores cobrados nesse título por tratar-se de serviço preparatório e atividade meio. O areste embargado foi expresso em prover o recurso especial para excluir a incidência do ICMS ao serviço de habilitação, obscuridade não reconhecida. O entendimento, em verdade, decorre de outros precedentes que já haviam estabelecido essa interpretação restritiva à materialidade do ICMS relativamente à tributação dos serviços de comunicações. Adotou-se entendimento no sentido de que serviços meios não poderiam ser objeto da exação. E aí, então, na súmula 350... Na pauta embargos de declaração, no recurso extraordinário 912-888, embargante Sinditele Brasil. 350, com o seguinte teor: o ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular e a possuária de telefone fixo. Aquele momento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminhava para reconhecer a discussão como de índole... Quem vota é o ministro Luiz Fux. O que reforçava a definitividade do entendimento do STJ, que eu até aderi a esse entendimento quando lá pertencia. Veja-se, por exemplo, os arestos RE 781-841 da relatoria de Sua Excelência, presidente da primeira turma, ministra Carmen Lúcia. Segunda turma, julgado em 17/12. Agravo de instrumento 683... Julgamentos de embargos contra a decisão do STF sobre incidência do ICMS sobre tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia. Entretanto, amadurecendo na discussão, a Suprema Corte examinou a discussão, a materialidade do serviço de comunicação para fins de incidência do ICMS. Então, o que houve? STJ, o Supremo dizia, matéria infra, competência do STJ. Aí foi para o STJ julgou repetitivo e subulou. Só que, nesse recurso extraordinário 572/2020, o Supremo Tribunal Federal, ao invés de continuar a sua jurisprudência no sentido de que a matéria era infra, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito e entendeu incidente a exação. Então, digo eu, em vista deste posicionamento, compus a corrente minoritária, porque eu vinha com a jurisprudência do STJ, o que denota que a matéria foi controvertida, foi acompanhado também pelo ministro Marco Aurélio. Não foi acompanhado pelo ministro Marco Aurélio, foi acompanhado por outros ministros. Então, tal era a tenacidade e a consistência do quadro favorável aos contribuintes que a respectiva reversão afeta negativamente a capacidade de investimento e dispensão das atividades. Parece claro que o destinatário desse revés será o consumidor, quer pela redução dos investimentos, quer pela pressão na recomposição tarifária. Assim sendo, pedido vênia ao ministro relator, Alexandre de Moraes, conheço os presentes embargos de declaração, só desses que falam da modulação,
e dou-lhes parcial provimento para modular os efeitos da declaração de constitucionalidade no tempo, de modo que o ICMS incida sobre a assinatura básica mensal sem franquia a partir da ata de julgamento do acordo no qual o mérito foi apreciado em 13/10/2016. E aqui eu trago vários acordos em que a modulação obedeceu à data da ata de julgamento, como, por exemplo, aí é 60552, segundo desembargo da declaração, relatoria ministro gestor para o Tribunal Pleno, julgado em 15 de março de 2021, Diário de Justiça, de 12/4/2021. ADI 2040, embargo da declaração, relator ministro Marco Aurélio, relator para acordo ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno. ADI 1220, relator ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno de 13 de março de 2020. ADI 3498, relatora ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno de 1º de junho de 2020. Então, em essência, senhora presidente, egrégia corte, eu estou acolhendo parcialmente os embargos, rejeitando contra a existência de vícios e acolhendo para modular os efeitos da decisão a partir da ata de julgamento, que é de 13/10/2016. Esse é o meu voto, que eu submeto ao crivo do presidente. Alexandre de Moraes, Vossa Excelência sucedeu o ministro Teori Zavascki, né? Porque ele que Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Sim, eu votei nos embargos somente. Só nos embargos. Exato. Pois não. E como eu votei há 4 anos e 8 meses, eu queria só reafirmar 2 argumentos. Alexandre de Moraes, ministro do STF. Todas as vênias, o eminente ministro Fux, mas aqui... Na pauta, embargos de declaração no recurso extraordinário 912-888, embargante Sinditele Brasil. Os embargantes, eles citam 2 acórdons para justificar a alteração de jurisprudência. O RESP 1.176.753, de redatoria do eminente ministro Mauro Campbell Marques, que foi citado pelo ministro Luiz Fux, e o RE 572.020, de relatoria do ministro Marco Aurélio, redator para o acordo do ministro Fux. Em relação ao Superior Tribunal de Justiça, no precedente citado, veja, o que ficou expressamente consignado é que o objeto da matéria controvérsia dizia respeito à incidência ou não de ICMS sobre prestação de serviços conexos aos de comunicação. Especificamente, quais? Troca de titularidade... Julgamentos de embargos contra a decisão do STF sobre incidência do ICMS sobre tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia. Bloqueio DDD, bloqueio DDI, habilitação e religação. Ou seja, em que pese a discussão, que não vem ao caso se a assinatura básica é ou não serviço de comunicação, esse precedente citado pelos embargantes não tocou no caso e não definiu sobre incidência ou não do ICMS sobre tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia. Isso sim objeto do nosso acórdão, da nossa decisão. Pela ordem, por favor. Senhor Moraes, aqui nesse acórdão, RESP 1.22.257 do Rio Grande do Sul... Interveio o ministro Luiz Fux. Castro Meira... E o redator, o ministro Mauro Campbell, né? Segunda turma, deixa eu ver se é esse. Não, esse já é outro. O do ministro Mauro Campbell é o 1.176.000. Que foram citados pelos embargantes. Esse é 1.022.000. 1.022.000. Olha o que diz. Embargo de declaração. O acordo embargado reconheceu a incidência de ICMS sobre os valores cobrados a título de assinatura básica, pois abrangem uma franquia de pulsos mínimos por mês e, portanto, remuneram, pelo menos em parte, o próprio serviço de comunicação. No presente caso, entretanto, não se trata de assinatura básica com inclusão de franquia mínima de pulso, mas de simples assinatura, que apenas remunera custos. Porque a assinatura básica... Não é da assinatura básica, ele mesmo fala no embargo. Não, mas aqui diz, olha,
Mas, no presente caso, tentando não se trata de assinatura básica, conclusão de franquia mínima, mas de tipo de assinatura que remunera a assinatura básica e a assinatura, é a mesma coisa. São coisas diversas. Mas como é que você vai comunicar sem assinatura? Como que você vai comunicar sem assinatura básica? Mas são pacotes diversos. O próprio embargos fala, não se trata de assinatura básica mensal. Então, tratando-se de simples, mas é assinatura, é a mesma coisa. O que o STJ fazia é o seguinte: uma coisa é atividade fim, outra coisa é atividade meio. A assinatura básica não é serviço de telecomunicação, é serviço básico que propicia a comunicação, porque a Lei Geral de Telecomunicações diz o que é comunicação: emissão, recepção de mensagens. E aqui o nosso julgado acabou incluindo como serviço meio, serviço passível de incidência de ICMS. Eu achei que o Bargante tinha razão, mas, evidentemente, que aceito qualquer tipo de divergência. Obrigado, ministro Fux. O segundo acordo citado pelos embargantes, aí sim o RS 572/020. Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Federal, o relator ressaltou, e essa diferenciação. Aqui não se busca o afastamento da incidência de ICMS e comunicação sobre serviço acessório ou preparado, mas sim sobre a tarifa denominada, aí sim, assinatura básica mensal, e mantém a cobrança. Eu cito aqui, não quero cansá-lo, cito o trecho do voto do ministro Edson Fachin, no julgado embargado, falando exatamente sobre isso. Cito o trecho do voto do ministro Roberto Barroso, da mesma forma, e o trecho do voto da ministra Carmen Lúcia. Então, presidente, só para recordar esses argumentos, pedindo vênia ao eminente ministro Luiz Fux, eu mantenho a rejeição de ambos os embargos, inclusive na modulação. Obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Obrigada, ministro Luiz Fux. O ministro Fachin me noticia que, já com a aquiescência... Ministra Rosa Weber, presidente do STF. André, fará agora, vai antecipar o voto. Muito obrigado, senhora presidente. Em função de uma necessidade de viagem, né? Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço Vossa Excelência, cumprimentos eminentes pares, agradeço de modo especial ao eminente... À direita da mesa, ao lado do excelentíssimo ministro Luiz Fux, quem vota é o ministro Edson Fachin. A enunciação em repercussão geral de número 827. A mesa em formato da letra U investida, os ministros ficam de frente uns para os outros. Ao centro, a ministra presidente, excelentíssima ministra Rosa Weber. Básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviços de telefonia, independentemente da franquia concedida ou não ao usuário. Julgamento de embargos contra a decisão do STF sobre incidência do ICMS sobre tarifa de assinatura básica mensal, cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia. O eminente ministro relator nega e o eminente ministro Luiz Fux, em seu voto vista, propõe a modulação a partir de 13 de outubro de 2016, data da ata do respectivo julgamento. Nada obstante a controvérsia que já se verificou existir, eu votei no recurso extraordinário 572/200 na direção que o voto vista traz à colação. Portanto, a demandar a modulação da eficácia temporal, considerando razões de segurança jurídica e interesse social, portanto, assentando a eficácia pró-futuro. Por isso, até onde posso alcançar, inclusive está até mesmo constante na petição dos embargos, esta posição pretérita que eu já houver assumido e voto, então, senhora presidente, no sentido de acompanhar o voto vista. A divergência trazida pelo voto visto. Muito obrigado, Vossa Excelência. Obrigada, ministro Edson Fachin. Colho o voto do ministro André Mendonça. Presidente, com a autorização do ministro André, também. Eu vou permanecer na sessão e pretendo votar. Mas só se o voto dele se alongar, eu, pedindo vênia ao eminente ministro Alexandre de Moraes, também estou votando pela modulação, o que me parece bem caracterizada aqui, a mudança de jurisprudência. O STJ tinha uma posição
constante e o Supremo não admitiu os recursos extraordinários. E eu tenho uma posição histórica, doutrinária, inclusive, de que mudança de jurisprudência em matéria tributária equivale à criação de tributo. Então, eu peço vênia e estou acompanhando o ministro Luiz Fux. Se houver tempo, eu dou as minhas razões mais alongadamente, mas são essas. Pois não, ministro Luiz Roberto. Pois não, ministro André Mendonça. Colhe agora o voto de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhora presidente, saudando aí na sua pessoa também os demais pares, em especial nossa ministra Carmen Lúcia. Com a palavra o ministro André Mendonça. Ministro, senhor procurador-geral, advogados e servidores. Também pedindo vênia ao eminente relator. Na pauta, embargos de declaração no recurso extraordinário 912-888. Embargante é o Sinditele Brasil. Eu menciono apenas a título de exemplo. Julgamento de embargação contra o STF sobre incidência do ICMS sobre tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia. Relator para o acórdão, naquele momento, o ministro Teori, no âmbito do STJ, redator para o acórdão, sendo o relator originário o ministro Falcão. Nesse precedente, são citados também precedentes anteriores, no mesmo sentido, no âmbito do STJ, e por essa caracterização de uma, na nossa visão, eu digo nossa, daqueles que até o momento divergiram, do ministro Alexandre, houve uma mudança, portanto, de jurisprudência a justificar a modulação dos efeitos nos termos propostos pelo ministro Luiz Fux. É como voto, senhora presidente. Agradeço ao ministro André Mendonça e colho o voto da ministra Carmen Lúcia. Pois não, senhora presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral, senhores advogados e servidores. Senhora presidente, eu tenho voto escrito de que farei juntada, mas eu estou pedindo vênia à divergência inaugurada pelo eminente ministro Luiz Fux e acompanhando o relator no sentido da rejeição, incluídos aí aqueles referentes à modulação. No caso, eu analisei... Quem vota é a ministra Carmen Lúcia. A ausência dos requisitos de embargabilidade, realmente não considerei haver contradição, e no caso específico desses embargos nos quais se pede a modulação, eu estou considerando que havia, sim, uma compreensão que vinha sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, entretanto, o Supremo Tribunal Federal não promoveu esta mudança que me levaria, com todas as vênias da compreensão contrária, vale dizer, do ministro Fux e dos que o acompanharam, uma alteração que me levasse a determinar esta modulação. Por isso, eu estou acompanhando o ministro relator, rejeitando os embargos e fazendo juntada de voto escrito, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Ministra Carmen Lúcia. Ministro Toffoli, colho o voto de Vossa Excelência. Boa tarde, senhora presidente. Renovando os cumprimentos. Na pessoa de Vossa Excelência, eu peço vênia ao relator e acompanho a divergência aberta a partir do voto do ministro Luiz Fux. É como voto. Agradeço ao ministro Dias Toffoli. Ministro Lewandowski. Boa tarde novamente, senhor presidente. Eu vou pedir vênia ao eminente relator, porque acho, sim, que houve, no caso, uma mudança de jurisprudência. A primeira sessão do STJ, desde 2005, tinha uma jurisprudência no sentido de dizer que o ICMS não incide sobre a assinatura, dentre outros serviços caracterizados como serviços meio e não fins, relativamente à comunicação, sobre os quais incide, sim, o ICMS. O Supremo Tribunal Federal sempre, reiteradamente, entendeu que a matéria era infraconstitucional, jamais examinou a questão sob o aspecto de sua constitucionalidade. Mas, em 2014, pela primeira vez, o Supremo examinou o mérito dessa questão da cobrança do ICMS sobre serviços meramente preparatórios. Para o voto, excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski. Na pauta, embargos de declaração no recurso extraordinário 912-888, embargante Sinditele Brasil. Sendo redator para o acordo, o eminente ministro Luiz Fux. Então, senhor presidente, como verifiquei
com a devida vênia do entendimento em contrário, que houve, sim, uma mudança jurisprudencial. Então, nesse caso, acho de bom alvitre que nós façamos a modulação nos termos propostos pelo voto divergente, agora inaugurado pelo ministro Luiz Fux, da data da ata, que seria o dia 13/10/2016. É isso? É o meu voto. Obrigada, ministro Lewandowski. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, com as vênias de estilo, entendo que a embargante pretende... Com a palavra o ministro Gilmar Mendes. Já deliberado pela Corte. Oportuno perceber, a partir de uma leitura atenta da íntegra do RE 572-020, que a discussão ali procedida versava sobre momentos e circunstâncias outros, todos eles antecedentes à prestação de serviços de comunicação. Não por acaso, no curso das discussões travadas naqueles autos, o RE 572-020, o ministro Fux, que na ocasião foi o redator do voto vencedor, reportou seu julgamento do assunto no âmbito do STJ e promoveu recorte semelhante ao procedido pelo ministro Teori Zavascki, nestes autos, 912-888. Eu transcrevo, então, a manifestação do ministro Fux. Mas, então, o que é que decidiu lá? O que é que se decidiu lá? E que é matéria jurídica com a qual eu ainda me conformo. Os serviços de habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura, enquanto sinônimo de contratação de serviços de comunicação, cadastro de usuário e equipamentos, entre outros serviços que configuram atividade meio ou serviços suplementares, não sofrem a incidência do ICMS. Aí, repetitivos recursos. Este Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o convênio 69, de 19/6/98, concluiu, em síntese, que a interpretação conjunta dos artigos 2º, 3º e 12, 6 da Lei Complementar 87, de 96, Lei Candir, leva ao entendimento de que o ICMS somente pode incidir sobre os serviços de comunicação propriamente ditos, que é o que diz a Constituição. ICMS incidente sobre o serviço de comunicação. Ministro Marco Aurélio, não há essa especificidade. Eu estou destacando isso no debate. Nesse sentido, não me parece ter havido qualquer erro de premissa fática quando do julgamento do mérito do presente RE, mas sim uma refletida e expressa distinção entre as discussões postas a escrutínio no RE 572-020 e, neste caso, 912-888. Ademais, a discussão acerca da existência ou não de franquia de minutos associada à assinatura de telefonia experimentou tratamento direto e frontal no acórdão embargado. Eu transcrevo. A ausência... Ministro Márcio, só para esclarecer a Vossa Excelência, eu também entendi que não houve omissão nenhuma, nem contradição. A única questão é que... À direita da mesa intervém o excelentíssimo ministro Luiz Fux. Permitiu ao STJ sedimentar num repetitivo a não incidência. E, então, é só modulação que eu me voltei. Tá bem? Só modulação. Mas eu vou chegar lá. A ausência de franquia de minutos vinculada ao preço cobrado e, portanto, de efetiva comunicação entre o usuário e terceiros são, no caso, irrelevantes e não têm o condão de descaracterizar o serviço remunerado pelo valor da assinatura básica mensal, como serviço de comunicação propriamente dito, que consiste, na hipótese, no fornecimento em caráter continuado das condições materiais para que ocorra a comunicação entre o usuário e terceiro. Afinal, o que a Constituição da República autoriza os Estados e o DF a tributar não é propriamente o transporte transmunicipal, a comunicação ou quaisquer outros serviços, mas sim as prestações onerosas desses serviços, citando Carrasa. E é legítima, assim, a incidência do ICMS comunicação sobre o valor pago a título de tarifa de assinatura básica mensal. Entendimento contrário, como bem observa o recorrente, acabaria por atribuir ao plano de serviço elaborado pela Anatel ou pelas próprias prestadoras a possibilidade de definir a base de cálculo do ICMS comunicação, etc. A essa compreensão distintiva, portanto, do que julgado anteriormente no RE 572-020, somou-se a ilustre e expressiva maioria. A mim parece especialmente elucidativa a passagem do voto do eminente ministro Edson Fachin, que, na oportunidade, perfilhou a maioria. Nesse quadro, a chave analítica para o deslinde
do presente litígio diz respeito ao enquadramento das tarifas de assinatura básica mensal como contraprestação aos serviços preparatórios ou ato de comunicação propriamente dito, de maneira a atrair ou afastar a incidência de ICMS sobre o plano de telefonia, que não inclui franquia de minutos ao usuário. Noto a expressa compreensão de que a assinatura básica mensal foi tida pela Corte como inequívoco serviço de comunicação, bem como a expressa irrelevância que a franquia de minutos associada ao preço de serviço adquiriu para o deslinde da questão. A título de conclusão parcial, reafirmo, longe de constituir qualquer erro de fato ou erro de premissa, a Corte tão somente procedeu a uma distinção. Mais precisamente, distinguiu a assinatura básica mensal da assinatura como serviço preparatório, cuja incidência de ICMS esse tribunal afastou quando do julgamento do RE 572.020. E aí eu venho para o tema da modulação. E digo o seguinte: convém registrar que ambos os embargos pugnam pela modulação de efeitos da decisão proferida neste recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral. A título exemplificativo, nos embargos de declaração da Oi S.A., alega-se: está-se diante de verdadeiro dilema. Ou se corrigem os erros e se reitera o entendimento já assentado por esta Suprema Corte no RE 572.020 e em diversas decisões monocráticas que se lhe seguiram, ou se reconhece uma interpretação inaugural e, como tal, com efeitos prospectivos em atenção ao sobre-princípio da segurança jurídica. Aí eu transcrevo o artigo 27 da Lei 9868 e também o parágrafo 3º do artigo 927 do Código de Processo Civil. E digo o seguinte: penso não se fazerem presentes as circunstâncias e requisitos legais autorizadores da modulação de efeitos. Com reiteradas vênias, eventuais posições dissonantes, a modulação de efeitos no presente caso, tendo como recorte temporal o julgamento do mérito pelo plenário da Corte de 2016, em verdade conduziria, penso eu, a uma insegurança jurídica, revolvendo situações fático-jurídicas consolidadas. Ilustro a assertiva com a menção aos julgados do Superior Tribunal de Justiça, que após a solução do presente tema 827 da repercussão geral em 2016, vem de longa data, e como não poderia deixar de ser, repercutindo em seus julgados a compreensão firmada nestes autos pela ilustre maioria. Aí eu cito, agravo no RESP 1.547.732, o ARESP 1.549.007, etc. Ademais, conforme demonstrado, não houve mudança de entendimento jurisprudencial sobre a matéria à hora apreciada, ante a clara distinção entre as questões discutidas no âmbito do multicitado RE 572.020 e o tema versado nestes autos. Portanto, com todas as vênias, não vislumbro na hipótese razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social que possam justificar a necessidade de modulação de efeitos na decisão ora embargada nos termos do artigo 927, parágrafo 3º do CPC. É como eu voto, presidente, rejeitando os embargos. Obrigada, ministro Gilmar. Eu tenho a mesma compreensão, pedindo toda a vênia à divergência aberta pelo ministro Luiz Fux, a mesma compreensão do ministro Alexandre de Moraes. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Pelo ministro Gilmar Mendes, eu também trago voto escrito, onde faço exatamente essa diferenciação, que agora foi reforçada pelo ministro Gilmar, e apontando que o ministro Teori Zavascki, que à época, relator, então, do acórdão, então relator, né, na verdade, fez o distinguish de uma maneira que, a meu juízo, não autoriza que hoje compreendamos que haja qualquer possibilidade de entender subsumida a hipótese neste recurso extraordinário 520.020. Então, com toda a vênia, né, eu rejeito os embargos, mas proclamo o resultado, porque há 6 votos no sentido da modulação dos efeitos. Ministro Luiz Fux, é um acolhimento parcial, né? Porque Vossa Excelência rejeita. Rápida para Vossa Excelência. Nós estamos em RE. Não, que há um... É que, na verdade, eu também fiquei com a mesma dúvida e a senhora secretária me
me trouxe STF modula efeitos. Então, na questão de ordem que foi apreciada, se disse, por maioria de votos, a Corte acolheu proposta trazida pelo presidente, era o ministro Fux, ministro Dias Toffoli, de que, para a modulação dos efeitos de decisão em julgamento de recursos extraordinários repetitivos com repercussão geral, nos quais não tem havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, basta o quórum de maioria absoluta, 6 votos dos membros do Isso foi no RE 638-115, senhor presidente, relatoria do ministro Gilmar Mendes, no segundo desembargo de declaração, é que se decidiu isso, que é maioria simples, não é? Pois não. Eu ia fazer essa intervenção. Eu só, aqui eu não identifiquei o número, eu só queria que eu identificar o número do recurso extraordinário em que foi apresentada essa questão de ordem. Só para esclarecer. Tá, identifiquei. Não, só um minutinho, por favor, ministro Fux. Foi a questão de ordem no recurso extraordinário 638.115. 115. Eu não queria falar sobre a questão de ordem, não. Não, mas é só porque eu tinha ficado a questão do quórum, eminente ministro. Porque há uma dúvida quanto ao quórum. Ao quórum, né? Eu tinha isso, quando eu exerci a presidência, a secretária Carmen Lília me chamou a atenção para essa diferença de quórums na declaração de constitucionalidade e no recurso judiciário, mas não era isso que eu ia dizer, não. O que eu ia dizer é o seguinte, é que, evidentemente, conforme está hoje na lei... Com a palavra, o excelentíssimo ministro Luiz Fux. O Superior Tribunal de Justiça passou a obedecer à nossa jurisprudência, como é de rigor, os tribunais que estão abaixo do Supremo Tribunal Federal. Pois, alguma coisa mais, ministro Ricardo Lewandowski, que está esclarecido? Estou concordando, eu até ia levantar essa questão, senhor presidente, com a devida vênia, porque há um precedente no sentido que 6 votos são suficientes para modular quando não há declaração de inconstitucionalidade, que é o caso que examinamos agora. Por isso é que eu disse que estava proclamando a modulação dos efeitos, considerando 6 votos a ela favoráveis. Ministro Fux, ministro Fachin, ministro André, ministro Luiz Roberto, ministro Dias Toffoli e ministro Ricardo Lewandowski, que são 6 votos no sentido da modulação. O que eu questionava o ministro Fux é que se ele estava votando, porque a posição ficou vencedora, é um acolhimento parcial dos embargos, apenas para a modulação dos efeitos, a partir da publicação da ata de julgamento, que é 13 de outubro de 2016. Sim, a senhora secretária me observa, ministro Fux, que a ata foi publicada... Secretária passa um papel para a ministra presidente. Ministra Rosa Weber. Em outubro de 2016 foi a data do julgamento. Tá bem. Então eu rectifico. Seria a publicação. 21 de outubro de 2016. Pois não. Data da ata. Como disse, foi uma decisão por maioria, vencidos relator, ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar Mendes, presidente, eu vou juntar voto escrito também, e lavrará o acordo o ministro Luiz Fux. É 21 de 10, desculpe, 21 de 10 de 21 de 10 de 2016. Obrigado, presidente. Obrigada. Presidente, eu tenho uma audiência marcada que eu vou ter de me ausentar ali no Salão Branco, então eu queria pedir licença a Vossa Excelência. Pois não, com a palavra o ministro Luiz Fux. Vossa Excelência está liberado. E eu vou, de qualquer maneira, como há outras impossibilidades, eu vou agradecer a presença de todos, desejar um excelente final de dia e declarar encerrada a sessão. A imagem se abre